O Burkina Faso, país liderado por Ibrahim Traoré, o presidente neste momento mais jovem da África, suspendeu 100 partidos políticos naquele país. O governo diz que suspendeu porque acredita que que a proliferação dos partidos políticos tenha levado o país a certos abusos e também tem alimentado a divisão entre os cidadãos e enfraquecido o tecido social. E claramente esta medida vai levar o Burkina Faso a enfrentar três possíveis consequências, desde a crise ou uma pressão interna e internacional, desde um regresso progressivo para a democracia e claramente uma reorganização do tecido político nacional. E claramente, antes de comentarmos este assunto entre as causas, consequências e o impacto direto, tanto para a política interna do Burkina Faso, para a política africana e para a política internacional, quero lembrar, por favor, faz like neste vídeo. Faça like, subscreva, partilha, porque o seu like é a razão pela qual eu volto para cá sempre que possível para lhe atualizar, lhe entreter, informar e não só. Obrigado para você que colocou like muito antes de eu pedir. És o maior. E também lembrar que os meus livros estão disponíveis na Amazon, está aqui no meu site, ou aqui. E clicas ali, tem a aba livros, depois comprar os meus livros diretamente na Amazon, ou se não puderes comprar pela Amazon, caso estejas em Angola, podes comprar a partir do WhatsApp. No primeiro comentário tem ali um link, clicas ali que eu ou a minha secretária falaremos consigo pessoalmente. Os livros são entregues em toda a parte do mundo. Muito obrigado a você que já teve contato com os livros e não só. Entanto, esta notícia é boa, é má? Qual é a sua opinião em volta desta notícia e das possíveis consequências na sua percepção e claramente naquelas que aqui diremos? Tem aqui comentários para poderes também claramente enriquecer o debate em volta da política interna do Burkina Faso, da África e também da política internacional. Porque o que acontece em cada país do mundo tem consequências indiscutivelmente internacional. Não importa se o país é significante ou insignificante no cenário geopolítico. Ponto. Eu apontei aqui como algumas causas. Claramente o país, além de ter aqui anunciado essas questões aqui sobre a quantidade de partidos políticos, levou o país a certos abusos, ou seja, alguns criaram partidos para fins católicos, outros para fins adventistas, outros para fins ortodoxos, outros para fins, portanto, para imensos fins. Nós sabemos muito bem que em política existem partidos que surgem para resolver problemas, partidos que surgem para atrapalhar o sistema, países para confundir a opinião pública. Cada partido surge com a sua própria natureza e apenas cada líder fundador do partido sabe por que razão claramente criou o seu partido. E também há partidos que acabam por ir desempenhando outra função muito distante daquela que os próprios líderes do partido criaram esta organização política. No entanto, aqui o Burkina Faso diz que 100 partidos, dentre os quais 15 tinham assento no Parlamento, abusavam do sistema político. E também vale aqui lembrar que, segundo informações, esses partidos políticos já não funcionavam desde 2022, quando o Burkina Faso enfrentou o último golpe de Estado e este governo de transição decidiu isolar os partidos, trabalhavam, mas não tinham nenhum efeito direto na política nacional, porque o país está a ser liderado por uma junta. Ponto. Para além da justificação que aqui foi apresentada, claramente eu penso que é uma forma de poder reorganizar o país, ok? Vivemos durante muitos anos em uma democracia que não nos acrescentou. Vale aqui lembrar que a democracia tem um sistema político com vista a dar ao povo a oportunidade de participar do sistema político, elegerem, retirarem pessoas e participarem da criação de leis, da retiração de leis, as pessoas fazerem parte do sistema político. Tanto que, segundo a literatura, na democracia o poder pertence ao povo. E se percebe que neste país o poder não pertence ao povo, a democracia está mais a atrapalhar do que a ajudar o país a se organizar, se calhar um restate, um reiniciar, poderá ser a solução mais visível. No entanto, penso que a causa poderá ser aqui uma intenção de reorganizar o país, poderá ser aqui a busca pela estabilidade e segurança. O país, portanto, é governado por uma junta, afeta vários grupos de Estado. Quanto mais partido, mais polarizado é o país, porque todos os partidos querem resolver os problemas, mas eles olham o mesmo problema, le même problème, the same problem,
O mesmo problema, os partidos olham de diferente forma. O mesmo problema, os partidos querem resolver de diferentes formas. O mesmo problema, estamos a olhar a fome, a pobreza, a desemprego, mas eles querem resolver de formas diferentes. Por isso é que existem diferentes ideologias políticas e econômicas. Portanto, se calhar aqui uma das causas também poderá ser vamos parar e nos organizar para amanhã decidirmos claramente qual vai ser o melhor sistema político aqui a aplicarmos. Ok? Porque a democracia é uma saia, é uma calça que não serve a todo mundo. Tem um tamanho. Portanto, ou você engorda, ou você emagrece, ou você leva claramente a peça para o costureiro organizar, ponto, ao teu tamanho. Pode claramente levar aqui a objetivo, não é, de levar o país a uma certa coesão. Vamos pensar de uma única forma, vamos olhar os problemas de uma única forma, para amanhã, se calhar, assim continuarmos, ou para amanhã darmos a cada um a possibilidade de poder criar o seu partido e se legalizar. Ponto. Ou então os mesmos partidos que foram hoje cancelados, amanhã poderem voltar para a ribalta. Mas também poderá ser uma forma, claramente, aqui de concentrar o poder. Ibrahim Traoré, a sua junta, quer se calhar concentrar o poder. Epá, estamos numa junta, os poderes estão também divididos porque estamos em democracia, se calhar, vai lá, um autoritarismo aqui é melhor porque a nossa visão aos problemas, a nossa solução aos problemas é a melhor via que possamos aqui aplicar. Portanto, vamos concentrar o poder, todos os poderes em uma só pessoa ou então um único grupo. Ponto. Depois, isso aqui poderá ser uma forma de isolar alguns atores políticos de Burkina Faso. Há pessoas que fazem parte da política de Burkina Faso, por meio de partidos políticos vários, mas porque nós queremos calar as suas vozes, isolá-los, vamos cancelar todos os partidos. Assim apenas nós podemos falar. Então, poderá existir aqui claramente várias causas e uma das mais fortes poderá ser claramente aqui a proliferação, como eles aqui escreveram, de partidos, a divisão de ideias, como eles aqui escreveram, e também claramente o enfraquecimento da democracia. Porque quanto mais partidos e criados com objetivos nada compreensíveis, mais fraca é a democracia, ok? Não é ao todo importante ter democracia, é importante ter democracia que funciona. Se eu percebo que no meu país a democracia está completamente enfraquecida, porque as instituições não funcionam, os partidos têm interesses próprios, estão no Parlamento para defender mais a barriga do que o interesse dos cidadãos, se calhar, neste país, a democracia não é bem-vinda. Ou então está completamente enfraquecida. E se ela está enfraquecida, precisamos claramente aqui de o reorganizar. Quais são as consequências, claramente, desta decisão do Burkina Faso face aos partidos políticos, que muitos deles têm relações várias com o resto do mundo? Mais uma vez aqui quero lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar, porque é assim que essa matéria aqui vai ser entregue a muito mais pessoas, mas africanos, claramente, terão a hombridade de poder discutir problemas africanos nas diversas, né, perspectivas. Obrigado a você que só agora lembrou-se que era importante colocar like neste vídeo. Obrigado. Entre as democracias, antidemocracias, entre as consequências, vamos aqui olhar para uma possível pressão interna. Isso aqui pode levar a manifestações. Nem todos os burkinabés estão felizes com esta medida. Se não todos estão felizes, alguns podem decidir organizarem-se, com apoio agora de partidos políticos que foram suspensos. Mais divisões internas, mais manifestações, mais pressão interna, leva o país a uma certa paralisação ou então a perseguição a certas pessoas, porque qualquer comportamento que não agrade o sistema no Burkina Faso pode ser traduzido como sendo possível golpe. Logo, uma pressão interna vai surgir, uma pressão internacional vai surgir, porque, como eu disse no princípio, estes partidos têm relações com o resto do mundo. E países vários que têm interesse no Burkina Faso e têm relações com esses partidos podem claramente solicitar à ONU, à União Africana, às Nações Unidas, à União Europeia, para ir sancionando o Burkina Faso e assim claramente deixar o país com certas restrições ao acesso ao crédito, dúvida de possíveis investidores naquele país e ter apenas um único parceiro político internacional, que claramente é a Rússia e alguns países que fazem parte da Aliança do Sahel. Ponto. Portanto, estamos aqui a olhar para uma pressão interna e internacional, ok? Mais protestos, população dividida pode levar à facilidade de recrutar jovens para fazerem parte de certos grupos armados e voltar à guerra ou voltar ao golpe. Porque, como eu disse, Burkina Faso é um país plural, é um país
onde as pessoas têm ideias polissêmicas ou ideias heterogêneas e podem claramente olhar o país de diferentes formas. Não quer dizer que Ibrahim Traoré, portanto, é a pessoa com decisões mais certas de Burkina Faso, porque o que é certo? Aquilo que eu acho que é certo, não aquilo que você acha que é certo. Portanto, eu vou achar que o que você disse que é certo até o dia em que eu concordar com a sua opinião. Okay? Portanto, pode levar claramente à proliferação de ideias e protestos internos e externos e também levar o país a voltar, ou então o conflito claramente a continuar. Face à União Africana, à União Europeia e à ONU, essa medida fará com que Burkina Faso continue a ser sancionado nessas organizações políticas. A União Africana é uma organização democrática, a União Europeia é uma organização democrática, a ONU é uma organização democrática, não sei se existe uma organização não democrática no mundo, ok? No entanto, se todas as organizações que existem são democráticas, vão fazer com que Burkina Faso tenha dificuldades de ser reconhecido por muitos outros países para o resto do mundo, ao menos que alguns países ditos democráticos estão dispostos a ignorar a própria democracia em função do interesse que há. Burkina Faso, que é um país muito rico em termos de recursos naturais voltados ao urânio, ao petróleo, ao diamante, ao ouro, terras agrícolas muito fortes, e bem claramente um país com imensos consumidores. Portanto, um país que tem população jovem e a crescer, há muita escassez de serviços e produtos, ou seja, é um bom país para investir, claro, antes de tudo, de que haja paz naquele país e estabilidade, de forma a poder aqui garantir a confiança dos investidores. Falando de confiança, também é uma das grandes consequências que vai fazer com que Burkina Faso perca alguns investidores, perca alguns empresários, perca a confiança de alguns parceiros internacionais, porque se você congela partidos políticos, a primeira ideia que surge é ele quer concentrar o poder, ele quer ser um rei nesse país. Então, se ele é o rei nesse país, todas as leis estão debaixo dele. Logo, não dá para confiar neste país em termos de investimento estrangeiro direto ou indireto. Ponto. Logo, a confiança econômica, a confiança política e financeira dos parceiros internacionais do Burkina Faso fica completamente questionada. Ponto. Logo, o mundo vai olhar essa decisão com certo ceticismo. Por que razão ele fez isso? Ok, em todos os países há alguns que não gostam de nós, em todos os países há pessoas que não pensam como nós, mas era necessário mesmo essa decisão? Era necessário cancelar os partidos que já há algum tempo não funcionavam, estavam somente ali a ser um custo para o governo. Falando em custo, também poderá ser uma decisão econômica do governo, ou seja, há um parlamento que não está a funcionar, mas que é um peso na folha de salário do governo, por que não cancelá-los, deixar que os parlamentares vão buscar sustentos por outras vias? E é por ali, no sustento, que fará também com que alguns parlamentares pensem assim, calma aí, essa era a minha única fonte de receita, você me tira, e eu agora vou participar de vozes de pressão internacional, de vozes de pressão interna, para claramente fazer com que o país volte à ordem democrática. Ponto. Logo, para terminar, eu penso que Burkina Faso poderá, nos próximos tempos, como consequência, ativar 3 passos: uma reorganização para amanhã poder claramente voltar à democracia. Essa medida é uma medida reorganizativa, poderá claramente tornar-se um país completamente centralizado e um reinado onde os partidos são Burkina Faso, Mali e o Níger, são 3 juntos, fazem parte da Aliança do Sahel, onde partidos agora são países, são os 3 estados, não há mais internamente partidos políticos. Poderá ser, se calhar, este o passo a adotar, assim como também os 3 países decidiram permanecer enquanto permanecer ou estar em transição durante os próximos 5 anos. Foi também uma decisão que se efetivou nos 3 países. Se calhar também esta medida visa claramente fazer com que não hajam mais partidos, mais ideias plurais e assim os países serem apenas os partidos enquanto aliança do Sahel. E claro que até lá a pressão internacional, a pressão nacional vai continuar e esperemos que o Burkina Faso volte à organização política ou então permaneça sem claramente ferir as vozes daqueles que pensam diferente. Qual é a sua opinião em volta desse tema? E claramente, o que é que você acha sobre qual dos pontos finais o Burkina Faso vai chegar nos próximos tempos? É uma organização, uma centração de poder ou claramente aqui enfrentar nos próximos dias grandes pressões internacionais? Qual é a sua opinião? Põe aqui em comentários. Estamos juntos e até já.